Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das escolhas, as consequências das escolhas e sobre o que a gente chama de caminho sem volta. Até já! Tá falando o seguinte: é importante que as pessoas tenham uma noção de que religião é algo que você pode viver sem durante muito tempo e que você não vai precisar da religião durante muito tempo, durante várias situações da sua vida você vai dar conta de resolver. Mas vai acontecer de um dia um problema de saúde, uma situação que você não vê uma saída, uma sensação de vazio, de depressão, enfim. E que só tendo algo no que acreditar vai te segurar. E não é à toa que a religião ela surge em todas as culturas, né? Atribui ao Marx que a religião é o ópio do povo, mas certas religiões, porque não tem como escapar. Negar que o ser humano precisa ter esse vínculo com o espiritual, que a gente tenha que ter essa sensação de que existe algo a mais além do que só a nossa vida, nasce espontaneamente em todas as culturas. Então a gente não pode dizer que não seja uma necessidade vital do ser humano. Dito isso, aí vem a questão. Grande parte, né, das pessoas nascem em contextos religiosos opressivos e que são excludentes de outras vertentes. Quer dizer, as pessoas nascem e a religião onde foi educado, onde se desenvolveu, vai ser a religião da pessoa, né? Só que a gente está vivendo um período de grandes transformações no mundo. E as religiões dominantes, elas não acompanharam essa evolução. São religiões que estão presas a livros escritos na época da Idade do Bronze, praticamente Idade das Cavernas. E aí a gente pensa, como é que uma moral de uma época em que o homem ainda era nômade, né? A gente pode pensar que vai ser uma régua para você se pautar por essas regras, né? Por essas crenças, por essas divindades que até hoje parece que são bem destrutivas, né? Se a gente for pensar, todas as guerras, todas as invasões, os extermínios, a gente pode atribuir a uma dessas religiões tidas como eleitas, evoluídas, enfim. Paralelamente a isso, existiam religiões em outros povos que não eram belicistas, que não eram de dominação, e essas religiões elas foram dominadas, subjugadas e até extintas praticamente, né? E aí a gente fala, hoje, com o avanço da informação, né, a possibilidade de você ter contato com muitas culturas, até as culturas extintas, né, você fala assim, gente, dá para começar a pensar novas formas de ver a vida, novas formas de ver o mundo. E aí as pessoas ficam assim, é aquela coisa, né, num primeiro momento só tinha uma opção, hoje existem várias opções e as pessoas de um modo geral ficam assim, nossa, felizes de pensar assim, nossa, quanta opção, né, fica difícil escolher, e aí as pessoas preferem ter essa sensação de que elas são mais livres se elas ficarem pipocando em cada religião, pegando só as partes que interessam, né? Aquele escritor que eu gosto demais fala que são a Bumerite, né, que ele chama, que as pessoas quando tiveram contato, a geração, né, que seria do pós-guerra, que abrange a minha idade, ficou tão maravilhada com a possibilidade de outras culturas, de outras religiões, de outras filosofias, que pegaram só as partes boas, né, as partes convenientes, que não exigiam grandes coisas, e esse comodismo
um comodismo, um descompromisso, né, hoje está permeando e está sendo bastante negativo na humanidade em mais áreas, porque a gente tem que entender que as religiões, elas são filosofias que permeiam as escolhas que as pessoas fazem na vida, né? As religiões, elas são o que valida as suas escolhas. Então, quando você fala assim, ah, não, eu quero ser eclético, eu quero ser universalista, eu quero ser livre, poder transitar por qualquer religião, você está entendendo que as religiões são só técnicas ou modos de ver que você analisa, vê qual é a parte que te interessa e vai formando uma quimera, né, com várias partes de coisas que não conversam. Não existe uma estrutura coerente, né? Esse é o grande problema. E aí fica aquela coisa. Isso é bacana intelectualmente falando, porque você passa uma impressão de ser uma pessoa que é eclética, mente aberta, respeita todas as filosofias e tem a liberdade para ficar transitando, entra numa, sai noutra. O que vocês não entendem é que existe aspectos do nosso inconsciente que a gente, quando faz essas escolhas para o que é o mais simples, o mais fácil, o mais que exige menos da gente, faz com que a gente faça as escolhas para não ter que mexer nas coisas que a gente precisa mexer, né? E aí vem as distorções. A gente vê hoje em dia com a internet ajudou a difundir as mazelas, né, que os religiosos vão cometendo, e então a gente vai vendo que, nossa, fulano, tal, pastor, padre, mentor, guru, fazendo tal coisa. E aí você fala, gente, mas ele era uma pessoa tão boa, ele era uma pessoa tão iluminada, e você fala assim, gente, por que isso, né? A maior parte das religiões, elas não trabalham com desenvolvimento de consciência. Algumas falam assim, meditar, o meditar, ele é legalzinho, só que assim, a vida não é só meditar, a vida você tem que lidar com aspectos seus e tem que confrontar com a vida. Então a ideia de você se isolar, ficar meditando, você fica zen de ficar meditando, lógico, qualquer um fica zen, só que você tem que pagar conta, você tem que comer, você vai lidar com o vizinho, a família, né? Então aí a zenzice toda evapora. Então assim, quando a gente fala mudança de consciência, é quando você começa a enxergar você, o mundo, as consequências das suas escolhas, as consequências das coisas, e você começa a entender que não existe voltar atrás. As pessoas têm uma noção de que, quando a gente fala assim, não, que não tem volta, né? Que então é melhor não me vincular ao Coven, porque o Coven as pessoas depois vão ficar exigindo que eu volte. Gente, você não está vinculado ao Coven, você está vinculado ao processo. O processo de enxergar, de mudança de consciência. Quando você se desenvolve, quando você começa a enxergar o mundo, começa a entender como as coisas funcionam, não tem como desver, né? E eu também não gosto da postura que muita gente que me procura às vezes tem, de achar que, não, mas então nas outras religiões isso não acontece. Mentira, nas outras religiões as pessoas não te avisam. Toda vez, não existe aquela religião inofensiva, eu só estou indo frequentar, eu só estou assistindo. Você está ouvindo, você está participando de uma egrégora, participando de um grupo, então, mesmo nas religiões em que vocês têm um papel muito passivo, né, que você só vai assistir a missa e tudo mais, você está lá sujeito ao crivo dos coleguinhas, você está ao julgamento, desde modo de vestir, modo de tatuagem, postura, comportamentos, você está sendo
influenciado em mais escolhas do que só o aspecto de qual é a divindade, qual é o sistema que você vai honrar. E quando você pensa assim, qualquer hora eu saio, você pode sair fisicamente, mas você está presa àqueles conceitos, àquelas ideias, aqueles pensamentos, e o que a gente chama de egrégora. Existe um plano espiritual que estava te auxiliando dentro daquela perspectiva, que você sai daquele campo e aquele campo vai com você e fica puxando que você volte. Então não existe, não, mas eu sou um praticante solitário, então eu vou fazer miscelânea, vou brincar com tudo, vou fazer um pouquinho de tudo, porque aí não vai ter nenhuma sacerdotisa, nenhuma uma bruxa falando que eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Bobagem, você vai mexer com coisas, e pior, né, porque quando você tem alguém te auxiliando, e por isso que a gente tem o curso, por isso que a gente tem o treinamento, para que as pessoas façam menos bobagens. Então você vai fazer uma invocação, você vai fazer alguma coisa e você pensa que não tem consequência, gente. Só que você vai ficando amarrada cada vez mais, você vai ficando presa. As entidades, de um modo geral, e eu não estou falando de divindades, eu estou falando de entidades, se elas exigem uma oferenda, alguma coisa, elas vão querer de novo. E todo o modo de pensar. Gente, aqui a grande parte muita gente que procura o Coven vem de religiões como o evangélico, essas religiões bem fundamentalistas, né? E as pessoas falam assim, não, mas eu não estou mais lá na igreja, eu não estou mais seguindo, eu não estou mais fazendo aquilo, eu não acredito mais naquilo, aquilo para mim nunca fez sentido. É muito além disso. Não tem a ver com se você cultua Jesus, se você tem uma perspectiva de cristã, é o de menos. Você não tem noção do como você está presa aos valores, às ideias, os conceitos, o modo de pensar. Até roupa, modo de se vestir, de se apresentar para o mundo. Né? Você não tem você não tem a liberdade. Até você desmamar todo esse processo é muito difícil. E às vezes não consegue, porque vem a culpa. Sabe, qualquer coisinha, qualquer experiência que você tenha, e aqui a pessoa vai ter experiências, então ela começa assim, porque uma coisa é você acender uma vela e falar assim, eu quero que aconteça tal coisa, tá? Você está acendendo uma vela, achando que a vela vai fazer aparecer o seu namorado, e daí resolveu tudo bem. Né? Você não tem noção de que existe plano espiritual, de que pode aparecer alguém, além do que você chamou, o que vai acontecer de você estar interferindo na vontade de outra pessoa, o quanto você está também se amarrando, né? São coisas que você tem que estar tendo uma assessoria, porque você vai fazer besteira. Aliás, quanto mais as pessoas vêm dessas religiões, e quanto mais as pessoas pensem que elas são livres, elas podem fazer tudo do jeito que elas quiserem, mais chance de fazer besteira. E depois não tem jeito. Tá? Não tem jeito, porque quando você abre uma porta, quando você voluntariamente chamou um ser, quando você voluntariamente fez um pacto, fez alguma coisa, aquilo está feito. Né? Não vai ser, não, de repente com uma magia mais forte. Não, gente, você voluntariamente abriu aquela porta. Entende? Não é um ser que está interferindo na tua vida, não, é você que quis, recebeu algo e agora está na hora de acertar as contas. E isso, em todas as vertentes religiosas, você se prende a alguma coisa. Existem seres, a sua ancestralidade, seres que morreram por aquilo, que acreditam naquilo, e que estão lá te amparando enquanto você está naquele caminho. Então, quando eu falo não tem volta, duas coisas têm que ser vistas. Primeiro, o entendimento. Você não tem como emburrecer de novo. Se você foi acessando níveis de experiência e de consciência mais elevados, você não tem como voltar atrás. E isso causa
uma esquizofrenia, uma psicose. Você vai dissociar daquilo que você sabe que funciona, que é verdade. Quando você experimenta algo, você não tem como desexperimentar. Uma coisa é eu te dizer, olha, isso existe. E você fala, tá bom, então eu acredito. Agora, outra coisa é, se você vivencia alguma coisa, se você tem uma experiência e vai no nosso trabalho, você vai tendo como checar. Não é uma coisa aleatória que você tem que acreditar, acende a vela, aconteceu, vai ver que foi por acaso, foi uma coincidência. Não, você vai juntando os fatos, você vai percebendo que aquilo, uma coisa, a causa e o efeito. As coisas não são aleatórias. E aí, não tem como depois você falar assim, não, mas não vou acreditar mais nisso. Porque não é mais acreditar, agora você teve a experiência. E é por isso que não tem como voltar. Essa ilusão de liberdade, eu tenho como sair, agora vou voltar para a minha antiga religião, era mais cômodo. Não tem isso. E aí eu falo, mas não tem, vai ter alguém me segurando, empurrando, me amarrando, prendendo? Não, gente, você só vai ser cobrada espiritualmente e vai ser cobrada em algum momento e que você vai ter que dar conta por conta própria. Quer dizer, se você tá dentro de um coven, que você tem um suporte e uma corresponsabilidade, quer dizer, a pessoa que está te orientando, ela também está participando da tua evolução, então ela tem que ser responsável por isso, se você corta essa possibilidade, o que vai acontecer é que as cobranças, o seu processo, inclusive o ritmo do seu processo de crescimento foi interrompido, esse processo vai ter que, em algum momento, dar conta. E a vida vai cobrar. Quer dizer, como que a vida cobra? Situações que você vai vendo que não tem outra solução do que a não ser você retomar, dar prosseguimento àquilo. Então, é por isso que é sério, e é por isso que aqui no nosso Coven a gente inclusive faz o que a gente chama de pré-seleção, conversa bem, explica bem, tenta tirar todas as dúvidas, mesmo durante o começo do treinamento a gente vai checando, vai verificando, de repente a pessoa não é o caminho, para que cada um tem o seu desenvolvimento no seu ritmo, cada um tem o seu desenvolvimento naquilo que é o seu dom, as suas capacidades, aquilo que veio realizar, seu propósito de alma, e com a maior segurança possível, né? E aí você fala, mas qual é o perigo? O perigo é de você lidar com aquilo que você não sabe e depois não ter como desfazer aquilo que você pensa que você está no controle. Tá? O poder... ele não serve ao ego, né? Você alcança o poder à medida que você vai evoluindo, mas ele não é para servir o ego, né? E todo esse processo de clareza mental para você enxergar até onde é realmente a sua vontade, é a sua necessidade, e até onde é só a vontade de se sentir poderosa e fazer as coisas, você vai ter experiências que não são agradáveis por isso. Né, e tendo uma segunda opinião, né, alguém observando e analisando e podendo te dar a orientação, é facilitar, né? Enfim, vocês estão gostando dos nossos vídeos? A gente tem esse curso de treinamento, quem tiver interesse pode estar entrando em contato, eu estou deixando aqui no WhatsApp o telefone, né, para vocês, quem quiser fazer contato. E, de novo, né, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver sugestão de pauta, sugestão até críticas, né, a gente está aqui recebendo e eu procuro responder todo mundo, tá bom? Até semana que vem, então. Tchau!